Olá pessoal, nós vamos dar seguimento aos resumos do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Dessa feita nós iremos fazer um resumo do capítulo 6 e uma parte inicial do capítulo 7. Bom, embora o arminianismo seja definido somente no século XVII, o autor deixa claro que essa soterologia está impregnada em muitos teólogos muito antes disso. A exemplo, nós temos Felipe Melanchthon, discípulo de Lutero, que nós já falamos em resenhas passadas. Nesse capítulo 6, o autor vai demonstrar que o protestantismo foi ganhando adeptos e terrenos. E o autor destaca alguns teólogos dessa época. Na Suíça, ele destaca Henrique Bullinger e Melanchthon como pioneiros a disseminar o monergismo condicional protestante na Suíça. John McAlpine, que foi considerado o pai da reforma protestante na Dinamarca. Niels Hemmelsen, que foi citado posteriormente pelo próprio Arminio como um exemplo e uma grande influência acerca da soterologia. E por último eu vou citar aqui Adrianus Saravia ou Saravia, que foi responsável por criar a primeira obra protestante missionária. Por causa dessa obra, John Eliot se dispôs a pregar o evangelho para os índios norte-americanos. Com o crescimento do arminianismo desde o século XVI, a Igreja Anglicana do século XVIII se tornou majoritariamente arminianista. Fato este que influenciou John Wesley e todo o movimento metodista. Já no capítulo 7, o autor vai destacar para nós que, embora o protestantismo tenha ganhado muito terreno e adeptos, não foram poucas as discussões que surgiram. E nessa primeira parte eu vou destacar apenas alguns aspectos. Os luteranos resolveram as suas disputas com a fórmula de concórdia que nós abordamos em resenhas passadas. No entanto, entre calvinistas e não luteranos, a discussão se tornou muito acalorada. Por causa dessas disputas da soterologia, muitos documentos foram elaborados e publicados no século XVII, e eu vou destacar alguns aqui para vocês. Thomas Elvis lançou em 1611 a primeira declaração batista, e essa declaração tinha conteúdo 100% arminiano. Para se opor a essa declaração, os batistas particulares lançaram a sua confissão de fé calvinista em 1644. Em 1610, na Holanda, foi publicado os 5 artigos da Remonstrância, fazendo um resumo do arminianismo. Para se opor a essa publicação, o Sínodo de Dort puniu os remonstrantes e publicou os 5 pontos do calvinismo, conhecido pelo acróstico TULIP, T-U-L-I-P, que seriam siglas em inglês para depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. Em resposta a essa publicação, Simão Episcópio publicou também a sua declaração de fé arminiana. Só que não parou por aí. As disputas entre calvinistas e não luteranos também afetou as próprias edições da Bíblia Sagrada. Em 1560 foi publicada a Bíblia de Genebra, que continha nas suas margens alguns comentários, e esses comentários tinham viés totalmente calvinistas. Em resposta a isso, o rei Tiago I determinou que fosse publicada uma nova versão da Bíblia, mas que essa não tivesse nenhum comentário. Então, após dizer que a Bíblia de Genebra era a pior versão, em 1611 foi publicada a Bíblia na versão do rei Tiago, ou King James, que tinha o seu conteúdo totalmente voltada à soterologia arminiana.
mais sobre esse assunto na nossa próxima resenha.